Olá, seja bem-vindo ao canal da Congregação Presbiteriana de Macapá. Hoje nós vamos começar um estudo a respeito da oração. Hoje estaremos tratando a respeito do livro Oração, do dever ao prazer. E a nível de introdução, eu quero convidar você a responder algumas perguntas. Como vai a sua vida de oração? Vou ser um pouco mais específico. Como foram as suas orações durante essa semana? Como foi a sua oração hoje pela manhã? Eu acredito que é muito importante nós iniciarmos um estudo sobre oração, refletindo sobre como está a nossa vida de oração. E aqui, queridos, nós entendemos que, de fato, a oração, ela é uma responsabilidade do crente. Nós também sabemos que deixarmos de orar é, sem dúvida, algo que traz prejuízo espiritual, nós deixamos de crescer espiritualmente. Quantos de nós realmente têm tirado tempo para a oração? Quantos de nós oram porque entendem que esse é um dever do crente? E quantos de nós oram não apenas porque é um dever, mas porque de fato sentem deleite na oração, sentem de fato prazer nesse momento de comunhão espiritual com o Senhor Deus. Isso é algo que nós precisamos nos perguntar. Não podemos negar que a oração ela é uma luta. E nessa luta nós dependemos do Senhor, nós dependemos da capacitação de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Porém, nós também temos a nossa responsabilidade e nós também devemos lançar mão de todos os recursos que Deus nos concede para que possamos orar mais e melhor. E com esse intuito, queridos, que eu quero começar esse estudo a respeito deste livro, Oração, do dever ao prazer. E o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que o autor traz no seu livro, é a aventura de orar. E aqui é interessante porque muitas vezes, quando nós somos convertidos ao Senhor Jesus Cristo, quando estamos novos na fé, nós temos um grande ímpeto para orar. Mas às vezes, com o passar do tempo, esse ímpeto ele vai se esmorecendo. E isso muitas vezes pode acontecer, queridos, porque às vezes os nossos pedidos eles não são atendidos como nós gostaríamos que fosse. E aí nós começamos a, de fato, nos questionar e a dizer, será que Deus está realmente ouvindo as minhas orações? Será que Deus me ama? Será que Deus ele está respondendo às minhas orações de uma forma que eu não consigo compreender? E aí, nessas horas, vão surgir várias pessoas trazendo vários métodos que prometem nos ajudar na oração. Várias técnicas para orarmos mais, para orarmos de forma mais fervorosa. Mas é interessante, queridos, porque nós vamos perceber que as dificuldades prosseguem, as dificuldades continuam, que não é uma questão de mudança de técnica, esse não é o problema. E aí nós começamos a aprender uma lição muito importante, uma lição muito preciosa. Nós começamos a reconhecer que a oração ela não é tão fácil quanto as pessoas querem que pensemos que ela seja, ou até mesmo tão fácil quanto nós esperávamos que fosse. Mas aí nós entramos no segundo ponto, o perigo da rotina. Porque veja bem, quando nós percebemos que orar não é algo tão fácil, o que nós fazemos? Estabelecemos um horário fixo durante o nosso dia para nos dedicarmos à oração. E o princípio aqui não é errado, certo? Pelo contrário, isso vai nos ajudar bastante e pode certamente ser um momento muito proveitoso da nossa
do nosso dia e da nossa oração com o Senhor. Porém, queridos, nós precisamos estar atentos para o perigo da rotina. E é aqui que o autor chama a nossa atenção. Precisamos tomar cuidado para que esse momento que nós estabelecemos durante o nosso dia para a oração não se torne uma rotina mecânica. Sabe, quando nós realizamos algo apenas mecanicamente, como nós escovamos os dentes, como nós pagamos as nossas contas, não podemos reduzir a nossa vida de oração a um item assinalado da nossa lista de coisas que temos a fazer no nosso dia. Porém, queridos, às vezes, o que acontece? Nós caímos nesse erro sem perceber. Assim como muitas vezes o nosso corpo, quando está cansado, ele faz coisas no automático, às vezes a nossa alma também, ela pode estar cansada e fazer esses exercícios espirituais de forma automática. Então, a oração muitas vezes acaba sendo feita de uma forma um tanto quanto descuidada e gera, às vezes, em nós esse sentimento de uma falsa segurança espiritual, porque nós cumprimos aquele item da nossa lista de afazeres. Não podemos cair nessa cilada, queridos, da rotina. Pelo contrário, precisamos fazer com que esses momentos do nosso dia de exercício espiritual possam, de fato, ser um exercício de comunhão verdadeira com Deus. É interessante porque o J.I. Packer ele vai dizer no seu livro o seguinte: a boa oração diária não é mecânica, um mero repetir de orações, mas é semelhante a um modo de viver de casais sábios que têm vidas ocupadas, planejam a hora do dia quando irão conversar sobre como foi o dia de cada um e apreciar o fato de estarem juntos. Veja que coisa interessante, é um relacionamento. O autor usa aqui este exemplo do casal, que tem uma rotina muito atarefada, mas que dedica um determinado momento para estarem juntos, para conversarem, para desfrutarem da companhia. E assim nós poderíamos mencionar também um relacionamento entre pais e filhos. E aqui, meus queridos, nós podemos nos relacionar com o nosso Deus da mesma forma, ter um momento e desfrutar desta presença maravilhosa de Deus e conversar com Deus. Então, há benefícios, meus queridos, muito grandes a serem obtidos quando nós, de forma regular, buscamos a Deus no nosso dia. Quando nós estabelecemos esses momentos para ficarmos sozinhos com Deus, quando nós nos planejamos para eles, para de fato nos dedicarmos ali à oração a sós com o Senhor. E aqui, queridos, nós vamos então passar para o terceiro ponto deste primeiro capítulo, o esforço para orar. Veja, parece então que a luta é a palavra realista que descreve a oração. Quando o autor fala sobre esta nossa luta, ele vai fazer questão de mencionar um livreto chamado Um Chamado para a Oração, de um autor reformado chamado J.C. Ryle. E ele fala várias partes, vários trechos desse livreto para justamente destacar a importância da oração, para nos motivar a estarmos, de fato, determinados a termos uma vida de oração. Ele vai mencionar algumas frases, eu quero também aqui compartilhar com vocês. Ryle diz assim: eu pergunto se você ora porque o hábito de orar é um dos sinais mais seguros de um cristão. Ou seja, uma das evidências mais claras de que você é cristão é você ter uma vida de oração. Ryle ainda pergunta: eu pergunto se você ora porque a diligência na oração é o segredo da santidade evidente. Ou seja, é impossível nós termos vida santa se nós não tivermos uma vida de oração. Diga-me quais são as orações de uma pessoa e eu lhe direi o estado da alma dela. A oração é o pulso espiritual. Por ela, a saúde espiritual pode ser medida. Veja,
Ele é muito preciso aqui ao dizer justamente que a oração, ela é um ponto fundamental da nossa vida espiritual, ela é o pulso espiritual. Por ela, a saúde espiritual pode ser medida, ok? Mas veja, neste ponto do livro, o autor ele vai destacar 3 lições importantes que vão enriquecer as nossas orações. Essas lições ele vai trabalhar no decorrer do livro, ele começa agora com a primeira delas, mas ele vai tratar de forma mais abrangente no decorrer do livro. Então, quais são essas 3 lições? Primeiro, o claro reconhecimento da realidade de Deus. Ou seja, nós precisamos aprender quem é o nosso Deus, o que Ele mesmo nos diz na sua palavra a respeito de si mesmo. Segundo, a prática contínua da presença de Deus, ou seja, precisamos aprender, não é, que os altos e baixos desta vida que nós passamos, nós temos sempre a presença do Deus Trino ao nosso lado. Mas em terceiro lugar, o esforço constante para agradar a Deus. Precisamos aprender que demonstramos o nosso amor para com o Senhor, aquele que nos fez, aquele que nos salvou, demonstrando esse amor por meio de uma vida dedicada a Ele, nos esforçando para agradá-lo. Então, hoje nós vamos tratar especificamente acerca do primeiro ponto. Precisamos ter um conhecimento da realidade de Deus, nós precisamos saber quem é o nosso Deus, não é? Quem é aquele a quem oramos. Esse é o título do capítulo. E aqui nós chegamos neste ponto onde ele vai destacar isso. Este é o seu Deus. A Bíblia diz verdades maravilhosas a respeito de Deus e que não são novidades para aqueles que estudam a palavra de Deus, mas infelizmente há ainda muitos cristãos que têm ideias erradas a respeito de Deus e que precisam de fato entender o que Deus diz a respeito de si mesmo na sua palavra. E aqui ele vai justamente tratar a respeito deste conhecimento que Deus traz de si mesmo. Por exemplo, ele vai trazer 8 lições importantes. A primeira delas, Deus é pessoal, ou seja, Deus é alguém capaz de se relacionar conosco. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa com quem nós podemos conversar e termos comunhão. Tanto que lá em Jeremias 32, 38, nós vamos perceber Deus dizendo, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Ou seja, Deus estabelecendo uma aliança com o seu povo. Mas Deus ele também é plural em segundo lugar. E aqui ele está falando a respeito da realidade de que Deus ele é um só Deus, mas que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme nós podemos ver lá em Gênesis 1, 26, Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme também pode ser contemplado lá em Mateus 28, do 18 ao 19, quando é dito que aqueles que forem convertidos devem ser batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas veja, uma terceira verdade a respeito de Deus é que Ele é um Deus perfeito. E isso significa, queridos, que Deus, Ele não precisa ser melhorado em nada. Não falta nada a Deus e Ele não precisa de qualquer tipo de melhoramento, porque Ele é perfeito. O seu caráter é perfeito, os seus planos é perfeito, Ele é perfeito em seus atributos. Por isso que em Mateus 5,48 é dito, portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mas em quarto lugar, Deus ele também é poderoso. E aqui nós temos esse atributo da onipotência de Deus. Ele é poderoso para realizar tudo aquilo que ele se determinar a fazer. Salmo 135, verso 6 diz assim, tudo quanto aprove ao Senhor, Ele o fez, os céus e a terra, no mar e em todos os abismos. Ou seja, Deus ele tem poder para realizar tudo aquilo que Ele quer fazer. Mas Deus também ele é determinado, ou seja, Deus ele tem um fim em vista em tudo aquilo que Ele faz. E que fim é esse? Nós podemos dizer que ele é um fim duplo. Por um lado, este fim é honrar e glorificar a seu Filho, Jesus Cristo.
E, por outro, o desejo do filho é glorificar ao pai através da sua obediência. E aqui nós podemos mencionar Mateus 17, verso 5, quando o Senhor disse a respeito do seu Filho amado Jesus Cristo: "Este é meu Filho amado, em que eu me comprazo, a ele ouvi." Ou, por outro lado, também podemos falar da obediência do Filho, como o apóstolo Paulo menciona que ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, a obediência dele foi até as últimas consequências, para glorificar ao seu Pai. Mas, em sexto lugar, Deus é aquele que cumpre o que ele promete. Veja, Deus ele fez diversas promessas em sua palavra. Cabe a nós, cristãos, compreendermos e conhecermos estas promessas e, de fato, basear nelas a nossa oração, porque Deus cumpre o que ele promete. Nós temos lá o testemunho de Josué, no capítulo 23, 14, quando ele diz que nenhuma das promessas que o Senhor fez caiu por terra. Nós temos o apóstolo Paulo falando de Abraão, lá em Romanos 4, 20, quando ele diz assim, que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ou seja, Abraão sabia que Deus era poderoso para cumprir aquilo que ele prometera. Mas Deus também, em sétimo lugar, é paternal, ou seja, Deus ele é o nosso Pai. Veja que na oração dominical, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos ensinou a nos dirigir a Deus em oração, chamando-o como Abba, Pai. Nós sabemos que através de Cristo nós fomos feitos filhos de Deus e agora nós temos Deus como nosso Pai e gozamos de todos os benefícios desse cuidado paternal, não é? A disciplina, o amor, a direção, o zelo. Então Deus ele é o nosso Pai. Mas em oitavo lugar, Deus ele é digno de louvor. Veja, por causa de tudo isso que nós acabamos de falar, Deus ele é digno de louvor, ele merece toda a nossa adoração, justamente por ele ser um ser puramente espírito de infinitas perfeições, esse ser maravilhoso. Então, a ele toda a glória, todo louvor, como diz lá no Salmo 96, verso 4, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. E agora eu quero tratar, então, aqui para finalizar, de algumas aplicações. Primeiro, reconheça de forma honesta como está a sua vida de oração. É importante nós fazermos uma reflexão honesta a respeito de como está esta área tão importante da nossa vida e da nossa vida espiritual, que é a oração. Como é que nós temos lidado com isso? Aqui nós estamos buscando estudar sobre a oração para que possamos crescer, avançar mais, usar esses recursos que Deus coloca à nossa disposição para termos uma vida mais abundante de oração. Segundo, compreenda que a vida de oração é basicamente uma luta que precisamos travar. Veja, não há segredos mágicos aqui, não há técnicas mágicas, não há atalhos. O caminho de oração é um caminho difícil, mas nós precisamos buscar forças em Deus e nos dedicar e nos empenhar e nos esmerar para que assim possamos avançar na vida espiritual. Mas, em terceiro lugar, cuidado com a rotina. Não é? Cuidado com a rotina. Separe tempo para a oração, se prepare para esses momentos de comunhão verdadeira com o Senhor. Dedique tempo ao Senhor Deus. Não é? Mas sempre tome cuidado com a questão da rotina. Em quarto e último lugar, busque conhecer mais o seu Deus, conforme Ele mesmo se revela em sua palavra. Busque conhecer mais o seu Deus, busque conhecer mais a respeito daquele com quem você está unido em uma aliança pactual. Conheça as suas perfeições, conheça as suas obras, conheça as suas promessas. A Bíblia diz claramente que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o nosso Deus. E isso vai ter uma repercussão direta na sua vida de oração. Que Deus em Cristo lhe abençoe,
que possamos continuar aqui todas as quartas-feiras, daqui para frente, nas próximas quartas-feiras, enquanto nós estivermos tratando deste assunto, que nós possamos contar com a sua presença. Que Deus nos abençoe, que Ele esteja aplicando esse estudo ao nosso coração. Vamos orar para terminarmos esse momento. Senhor Deus, graças nós te damos, ó Pai, pelo privilégio de podermos orar ao Senhor. Ó Deus, nos ajuda a crescermos mais, a avançarmos mais neste que é um requisito tão importante da nossa vida espiritual. Que o Senhor nos conceda a graça de avançarmos espiritualmente por meio desses estudos e que possamos ter não apenas a oração como um dever, mas como um deleite espiritual das nossas vidas. Assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém.